eu vou orar por você, para que Deus ele possa fazer você entender isso. Às vezes, você acha que Deus não está vendo, mas Ele está vendo tudo, porque Ele conhece tudo e todas as coisas assim como ela é. Deus está vendo vocês tudo arrumadinho, bonitinho, cheirosinho, mas Ele sabe quem é você. Ele sabe. Ele sabe quem é a Laurinha. Ele sabe qual é a intenção dela. Se ela causa confusão, se ela causa intriga, se ela tenta manipular os pais para ficar contra os irmãos. Ela sabe se você ama o seu marido, ela sabe se minha esposa me ama. A palavra de Deus sabe. A palavra de Deus sabe quem é você. Então você tem que ter cuidado. Sabe se você está guardando esse sentimento aí ou você já abandonou ele. Sabe se você é apegado a dinheiro ou não. A palavra de Deus sabe, pessoal. A palavra de Deus é uma espada espiritual. Ela divide juntas e medula. Pesquisa isso daí. Qual é o médico que faz dividir juntas e medula? Ninguém consegue, pessoal. Mas a Bíblia faz. Ela separa tudo direitinho. Alma de espírito de corpo. Ele deixa você nu diante aos olhos dele. A sua intenção aparece para Deus claramente. Ele sabe. Ele sabe se você está aqui de coração sincero. Ele sabe. Ele sabe se você está guardando essas palavras ou não vai guardar. Porque eu prego aqui, mas também o diabo no meio do caminho vai pregar para vocês. Para tirar tudo que eu falei. Ele vai querer causar confusão na rua, o cachorro vai querer te morder para tu xingar o cachorro, para tu amaldiçoar o cachorro. E chega em casa, vai ter problema. Deus permite para ver se você guardou com zelo que Ele deu para você. E a única maneira de você reter é quando você guarda o seu coração. Guarde o coração. Você não tem que entregar o coração para ninguém. Me dá a sua mão para casar comigo? A mão você pode levar, mas o coração não. Você não tem que entregar o seu coração a nada. Se você precisa daquilo, você tem que consultar quem? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, você sabe? Ele não fazia nada sem ter antes de orientação. Sem consultar a Deus, ele usava o quê? A história, essas coisas que eu tava. Os soldados deles eram homens de Deus ou eram homens ruins? Homens ruins, perversos. Mas Davi era homem de quê? Ele conseguia conviver com os camaradas muito bem. Ao ponto, quando sequestraram a família dele, quem queria matar Davi? Os próprios soldados dele. Ele consultou a Deus. E Deus mandou ele ir. E como que ele conseguiu resgatar a família dele? Você sabe? Ele encontrou o que no meio do caminho? Um servo. Podre. Já morto. Ele pegou. Quem é que estava sendo levado lá? Toda a família dele e do povo dele. Do exército dele. Mas ele teve tempo de o quê? Cuidar do soldado. Não era um soldado, era um servo. Ele deu comida, ele deu fígado. A Bíblia diz que o espírito daquele homem voltou para ele, ou seja, a força voltou para ele. A resposta de Davi estava com quem? Com o inimigo. Estava com o inimigo. Ele falou assim, ó:
Tu é da onde? Ah, eu sou o meu senhor, me largou aqui, eu estava doente, ele me jogou aqui, como eu não prestava mais, ele me abandonou. E por onde eles foram? Mas se eu te falar, tu não vai me entregar para o meu senhor? Não te entregarei. Davi era homem de? Quem sabia o caminho mais perto? Certo. Ó, assim. Chegou lá, tomou posse, matou todo mundo, colheu a família de volta, os despojos que era dele, ainda o despojo do Ini, e voltaram com abundância. Ele mais 400 homens. Foi 200. Não lembro. Mas foi. Uma parte ficou lá. Mas Davi, como era homem justo, os que foram à guerra, estava vindo da guerra, tá? O que foi que Davi falou? Vamos dividir com todo mundo vai ter direito. E os que foram lutar falaram, não, o despojo é nosso, eles não foram. Mas eles ficaram tomando conta de quê? Da cidade. Da bagagem. Não, eles estavam no meio do caminho, eles não aguentaram a lutar. Então você tem que entender isso. Quando um parceiro seu, um irmão teu cai no meio do caminho, você tem que aprender a ajudar ele. Ah, mas fez isso, fez aquilo. A Thaís não tem condição de auxiliar a pastora. Quem é tu para dizer, rapaz? Olha para você. Olha de onde tu veio. O Paulo não tem condição de ajudar o pastor. E tu, de onde tu veio? Tu veio lá do céu, né? Do céu da desgraça, do céu da perturbação, da prostituição. Se não já matou. Tua resposta sempre está na mão daquele que você rejeita. Tua resposta sempre está na mão do teu inimigo. A prosperidade desse mundo está com quem? Com Deus ou com o diabo? Está com o diabo. Tu trabalha para cristão muitas das vezes ou para incrédulo? Para incrédulo, pô. Quem foi que honrou José? Um santo homem de Deus. Um endemoniado que tormentava o povo. Quem foi que abençoou os demais? O Daniel, o Sadraque, o Mesaque, o Abidnego. Os endemoniados da época. Por isso que você não tem que ter muito cuidado com o que você fala. Às vezes você está falando de uma autoridade governamental, que essa autoridade é que vai abençoar a tua vida. Às vezes você está falando de um irmãozinho que não tem aparência, que não tem aspecto, mas a tua resposta está na boca dele, para tua vergonha. Serve o endemoniado e depois serve outro perturbado e depois serve o terceiro perturbado, para você chegar aqui e não fazer o que eles fizeram, mas teve que passar na mão deles, teve que ser servo deles. Às vezes vocês têm que entender isso. Para servir a Deus, vocês têm que servir os homens. Não tem essa de eu dizer que eu não dependo de vocês. Eu dependo de Deus e de vocês. Eu preciso de cada um de vocês que faz parte do ministério e da igreja e dessas pessoas que estão aqui me assistindo. Eu preciso de você, meu amigo. Eu não sou ignorante nem burro para dizer que não preciso. Nada nasce sozinho, pessoal. Alguém tem que fazer alguma coisa. Então, guarde o seu coração. Seja fiel a Deus no que você promete, no que você fala, no que você faz. Quando fazer, faz com amor. Você vê que reunião de domingo maravilhosa. Que delícia, eu nem sabia que ia acontecer nada disso. A pureza. Você vê um bolo simples, mas um bolo que fez um sucesso, que tinha que ser só meu aquele bolo. É egoísmo, pastor. O senhor ensina a dividir. Eu ensino a dividir, mas eu não queria dividir o bolo. Eu estou nesse direito? Mas Deus quis que dividisse. Você vê,
A gente não poderia pegar os Guaravita que estava tudo guardadinho ali das crianças ali, que foi doado, e deixar para as crianças? Mas a gente deu para todo mundo. Nem sei se ela bebeu Guaravita, pastora. Aí, ó. Nem ela bebeu. Eu bebi um que a Jennifer me deu, o dela. Então vocês têm que entender isso. Vocês têm que ver detalhe, pessoal. Vocês têm que aprender a ver o detalhe. Ver detalhe. Para de ver o que você tem no bolso e ver detalhe. Para de ver o seu umbigo somente e ver detalhe. O segredo está no Detalhe. Você foi escolhido pelo seu marido, pelo seu namorado, por causa do detalhe. Ele viu alguma coisa. Ele não só viu que você é bonita, famosa, não. Mas ele viu que você tem conteúdo. Se hoje ele não está te dizendo que desses conteúdos, é porque você relaxou. Você não pode relaxar. Você não pode relaxar. Você tem que estar sempre, você tem que ser a número 1 do seu marido. Não, mas não é Deus, não. Eu estou falando de marido. Você tem que ser a número 1. Filhos, você tem que ser a número 1 do seu pai. Você tem que fazer a diferença. Para Deus exaltar vocês. Amém? Amém. Vou orar por você agora.